e amém. Amém, queridos? Poder sentar por um instante. Eu quero convidar os irmãos a lerem a palavra de Deus comigo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Verso 10, capítulo 6 de Efésios, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Verso 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te pedimos, Pai, abra a nossa visão para entendermos e aplicarmos nas nossas vidas, para refazermos, Senhor, a nossa agenda pessoal, refazermos as nossas prioridades, estabelecermos a ordem, Senhor, de forma que o nome do Senhor seja glorificado. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero observar com os irmãos aí a palavra de Deus. Agora, primeiro, é claro, recapitulando o que falamos nas duas últimas quartas-feiras, pelo menos, nós abordamos o reino espiritual, falamos sobre a organização do inimigo para buscar destruir, é claro, finalizamos falando sobre como Deus guarda os seus filhos. Eu creio que uma das coisas que mais ficou registrado aqui é que quando a Bíblia cita sobre Satanás, quando o texto de 1 Pedro cita Satanás como um leão, que é como um leão que ruge, né? E ele busca quem possa tragar. Mas ele, quando o texto cita, diz que ele está ao derredor. Quando nós falamos sobre aqueles que buscam ao Senhor e são firmes em Deus, o anjo do Senhor acampa-se ao redor. E nós falamos naquele período da diferença do cuidado de Deus e a influência do inimigo, sempre distante, sempre de longe e não tendo acesso. Na ocasião, nós abordamos o texto de Jó, capítulo 1, e lemos ali que até mesmo para falar, Satanás tem que receber a permissão. O próprio Deus pergunta a Satanás e então ele fala. E aquilo é uma característica, é um comportamento de respeito à autoridade. Ninguém chega num local onde a autoridade é maior e fala o que bem entende. O texto de Jó 1 estabelece também o cuidado de Deus para com a pessoa de Jó. O próprio Satanás fala isso. Acaso não tens guardado tudo que é dele? Acaso não tens prosperado a sua casa, os seus bens, tudo que ele tem? Veja bem, ali é um diálogo entre Satanás e Deus. Alguém pode dizer assim, pastor, não podemos ouvir o diabo não. O diabo é mentiroso, né? Meu irmão, preste bem atenção. Aliás, é muito interessante nós observarmos as vozes, né, que estão no texto. No mesmo texto de Jó, você tem que tomar cuidado com os diálogos entre os amigos de Jó para com ele. Cuidado, porque senão você está lá lendo, olha, está escrito na Bíblia que isso é assim. E se você estiver lá no texto que fala
sobre o que eles falaram a respeito de Jó, você vai estar interpretando errado, né? Não, a Bíblia diz, pastor. Meu irmão, observe quem diz. Observe o que está acontecendo. E baseado nisso, você separa o quem é quem. Ali, Satanás está falando para Deus, na presença de Deus. E ele, com isso, está, na verdade, dizendo para Deus: Senhor, ele te serve também, o Senhor dá uma vida maravilhosa para ele. O Senhor dá uma vida ótima para ele. Como assim? Quando o texto diz: tudo o que ele tem, o Senhor prospera, o Senhor guarda, o Senhor abençoa. Perceberam, gente? Então, o que nós estamos aqui observando no texto, é melhor desligar. Melhor desligar. Desliga ali. O pessoal da técnica está tentando resolver um problema técnico ali, e aí o áudio está saindo. Obrigado. Muito bem. Continuando aqui, meus irmãos, nós estamos observando agora, hoje, quarta-feira passada, nós abordamos o ato de tomar a armadura. Os irmãos lembram? Tomar a armadura, que nós não podemos conceber a armadura como algo espiritual que o próprio Deus vai vir e vai colocar. Eu estou lá orando: Senhor, eu quero essa armadura para mim, Senhor. Aí a pessoa jejuou o primeiro dia, jejuou o terceiro, segundo, terceiro, quarto, um mês, e a pessoa está jejuando, pedindo armadura, né? E tenha certeza, meu irmão, isso não funciona assim. Não é algo místico, né? Quando eu falo místico, é a pessoa entender que vai vir um anjo, vai colocar a armadura, a pessoa vai sair daqui até com o corpo pesado da armadura e tal, que nem Davi, né? Quando estava com a armadura de Saul. Não funciona assim. Não funciona assim. Como que funciona então? E é isso que eu quero observar, começar a ver hoje com você. Note que nós estamos numa caminhada longa para chegarmos até aqui. Nós abordamos longamente alguns assuntos pertinentes. Eu acho que foram 3 mensagens abordando sobre o reino espiritual, quando nós abordamos sobre vestes, as vestes brancas, sobre o assunto de que nós não conseguimos saber isso, cada um tem a convicção em Deus, a fé em Deus estabelecida, e essa atitude de tomar a armadura é algo que mexe com a nossa estrutura. Por quê? Porque nós não conseguimos entender muito bem, pelo menos é o que eu vejo no decorrer do tempo, acompanhando pessoas. Parece que nós vamos ficar sempre em oração, e parece que não tem muita atitude. Eu não sei se os irmãos estão me entendendo. Parece que não há muita atitude, porque a pessoa pode pensar que essa atitude pode ser como é que eu posso dizer? Ela está sendo inadequada para com Deus, porque o Senhor Deus é que vai fazer tudo. Irmãos, nós precisamos organizar muito bem o que Deus vai fazer e o que nós temos que fazer. Por que é que nós temos um número grande de pessoas, de filhos que talvez não serão crentes? Por quê? Porque os pais não sentam com os filhos para estudar a Bíblia. Não há discipulado. O primeiro a discipular os filhos deve ser o pai e a mãe, não é? E se você fizer tudo certinho, pode ser que essa pessoa ainda não esteja em Cristo. Mas você terá que dizer para Deus que fez. Quero deixar aqui estabelecido que o ensino para os filhos é dado pelos pais, em primeiro lugar. Pastor, mas e a igreja? Meu irmão, você não pode esperar que um encontro a cada domingo, ou 2 ou 3, aonde na salinha será contada uma história, isso seja suficiente para livrar a criança do caminho do mal. O texto diz: ensina o caminho, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e até sendo velho não se desviará dele, até que
até quando se tornar, né, já idoso, não se desviará dele. Mas ensina. O texto de Deuteronômio estabelece isso como orientação para o povo de Israel. Deuteronômio capítulo 7. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Essa é a declaração. E aí mais à frente está escrito, é bom você ler depois, e está escrito: tu inculcarás nos teus filhos. Note aí, ó. Tu inculcarás nos teus filhos. Vamos ler o texto, gente? Eu sei que vocês vão compreender melhor assim. Vamos ler o texto aí, Deuteronômio capítulo 7. Já caiu em cima aqui. Capítulo 7. Aliás, é capítulo 6, né? É isso? É o capítulo 6, gente. Aí o verso é o verso 7. Troquei aqui. Ainda bem que eu estou lendo, né? Com vocês. Vamos lá, vamos ler do início. Estes são os mandamentos e os estatutos e os juízos que o Senhor, o teu Deus, mandou ensinar-te, para que os cumpras na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor, o teu Deus, e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que ordeno a ti, a teus filhos e a teus netos todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Aí vem a citação que eu fiz. Ouve, ó Israel, e cuida em pô-las em prática, para que te vá bem e muito te multipliques na terra que eu te mando, que mana leite e mel. Como te disse o Senhor, o teu Deus, o Deus de teus pais. Aí mais uma vez, ó. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Eu quero só dar uma paradinha aqui e observar com você um detalhe. Quando está escrito assim, ouve, ó Israel, eu não consigo só ler. Eu tenho vontade de gritar essa parte. Mas por quê? Porque quando eu fui estudar isso, é literalmente como se fosse uma proclamação a ser proferida em casa. Imagina o povo todo reunido e isso sendo dito. Era para ser um grito: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Como que dizendo, essa é a realidade espiritual que cremos e adotamos. Ok, gente? Aí olha só, continuando. Ouve, ó Israel, cuida em pô-las em prática, para que te vá bem, muito te multiplique sobre a terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Observa bem aqui, ó. Era para falar da Bíblia para os filhos todo o tempo. Todo o tempo. Notaram? Então, visualiza aqui, ó. Mas, pastor, a gente tem que ler a Bíblia todo dia. É pouco ler a Bíblia todo dia. Porque ler a Bíblia todo dia é o primeiro passo para você receber no seu coração
e depois ministrar para seus filhos. Eu já preguei aqui bastante nesse texto, quem está comigo há muito tempo sabe. Mas eu quero repetir, e a Bíblia se renova todo dia. Olha só. O texto está falando sobre uma experiência com Deus que você tem que ter primeiro, para depois ensinar. Deixa eu explicar um negócio muito forte aqui para você, pelo menos eu entendo que é. O que não aconteceu com você, você não pode esperar que aconteça com seu filho. Em se tratando de ter a Deus, isso aí não funciona. Como assim? Quando o texto diz que você vai primeiro receber no seu coração, o Senhor é o único Senhor. Quando o texto diz que primeiro tem que acontecer com você e depois você vai repetir para os seus filhos. Entenderam aí? Então, primeiro você tem no seu coração. Vamos lembrar aí o princípio de receber algo no coração? Se agora você pegar um litro de sangue e você conseguir injetar dentro do coração, o que vai acontecer com esse litro de sangue? O que vai acontecer, gente? Bora lá. Não é assim que funciona, você sabe que alguém vai colocar na veia, né? Mas eu quero aqui mudar isso só para você visualizar o que eu quero dizer. Se você colocar um litro de sangue ou uma partícula desse sangue no coração, uma pequena partícula, uma ampola, 15, 20, quantos miligramas tem numa ampola, Mariana? Uma ampola geral. 10 ml. Então, esses 10 ml você vai injetar no coração de uma pessoa. Ele vai somar o sangue já existente. Depois que injetar, você consegue reunir de volta esses 10 ml? Não, irmão, ele se juntou ao sangue, ele se somou ao sangue. E agora esse sangue que foi posto no coração está passando pela veia do pé. Está passando pela veia dos dedos aqui, onde tiver um vaso sanguíneo. O que a Bíblia está falando, gente? A Bíblia está dizendo que você tem que receber de Deus algo, e isso tem que preencher toda a sua vida. Como assim? Se você ler sem parar a lei, você vai entender isso um pouco mais. Lá na lei você vai encontrar que Deus odeia o peso inadequado, o peso mentiroso. Ou seja, a pessoa vem comprar 1 quilo de um produto e você, na verdade, está vendendo 900 gramas. Deus odeia isso. O que a lei vem fazer? Corrigir o homem, mostrar ao homem o que é o pecado. E o homem se corrigir diante daquilo que ele agora, o pecado normatizado, ele sabe que é pecado, então ele se corrige. Se a palavra de Deus entrou na sua vida, ela está movimentando toda a sua vida. Mudou você no trabalho, nos relacionamentos, na escola, na igreja. Entenderam aí? Receber algo no coração significa que vai ser pulverizado. Se a pessoa diz que recebeu a palavra de Deus no coração, mas parte dos seus relacionamentos pecaminosos permanece. Não é? Pastor, mas é meu amigo de infância. Pastor, o bichinho tem uns defeitinhos, mas é meu amigo de infância. Mas que defeitinho, meu irmão? Ele já está na 8ª esposa. Inclusive, de vez em quando, ele me diz que eu sou besta, porque eu estou com a primeira ainda. Vem cá, irmão. Tu era para ter feito o quê com essa figura? Além de colocar a mão e expulsar o demônio. Dependendo, né? Hein, irmão, dependendo, o homem deve estar em possesso, né? Eu nunca conheci ninguém que teve 8 casamentos. Nunca conheci. Mas eu vou lhe dizer, não é possível que tem 8 pessoas problemáticas por aí, esse rapaz mirou nelas, né? É ou não é? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou escandalizando vocês não, né?
Vocês estão percebendo o que eu estou falando? Ou seja, coitadinho dele, ele conseguiu encontrar 8 pessoas difíceis de lidar, e tão difíceis que ele foi pulando de caso a caso, e foi largando um casamento, depois o outro está no 8º. Mas é meu amigo de infância, pastor. Eu sei que agora eu sou crente, eu não podia estar com essas conversas, mas, irmãos, isso não vai prestar, né? Não vai prestar. No curso de noivos, esse é um dos assuntos que eu abordo bastante. Dia do casamento, quem é que vai ser seus padrinhos? Eu pergunto até isso. Pastor, vai ser o fulano de tal que está no 8º casamento. Meus irmãos, eu digo à pessoa, digo ao meu irmão, vamos trocar esse nome aí, porque, primeiro, padrinho é influência sobre a sua vida. Que influência é essa que vai ter sobre a sua casa? E quando você estiver tendo algum problema, será essas pessoas que você tem que procurar. Pelo menos assim é a tradição, não é não, gente? Não é os melhores amigos, as pessoas que a gente abre a vida, as pessoas que a gente tem intimidade, que a gente gosta, que a gente ama. Ele vai te aconselhar o quê se na vida dele ele não segurou 8 casamentos? Vai dizer para você ficar com a sua esposa? Vai não. Então tire da sua vida da zona de influência pessoas que não têm algo na vida delas para te abençoar. Não é? É que nem procurar alguém para me influenciar. Eu quero receber de Deus, então eu vou escolher as pessoas. Quem são as pessoas que eu quero que me influenciem? Pessoas que buscam a Deus, pessoas que zelam pela família, que zelam pelos filhos, que zelam pelo casamento. São essas pessoas que eu quero compartilhar a minha vida, que eu quero caminhar com elas. Pastor, mas aí nós estamos sendo seletistas. Meu irmão, você que está dizendo. A Bíblia vai dizer que você está sendo crente, que você está seguindo a Cristo. E não dá para seguir a Cristo com as velhas práticas. Não dá. Não tem como. Então, veja bem, nós estamos abordando aqui, recapitulando, observando, princípios elementares. Vai agir em você e você vai ministrar sobre os seus filhos. Agora, imagine você falando dessa forma para os seus filhos. O verso 7 de novo. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa na tua testa, e as escreverás nos batentes das portas da tua casa. Veja bem, em outras palavras, você vai preencher os ambientes com as coisas do Senhor. Qual o objetivo dessa fala? A geração que vem depois, ela será fortalecida pelo que recebe de você, vindo da parte do Pai. Através de você, vindo da parte do Pai. Então, você quer garantir bênção sobre sua casa? Seja uma pessoa cheia de Deus. Seja uma pessoa movida pelo Senhor. Muito bem, agora voltando para... Nós abordamos isso aqui para deixar claro qual foi o objetivo de nós lermos esse texto. Você lembra? Vamos lá? O objetivo de lermos esse texto é porque aqui fica claro que quem vai ensinar os filhos não é o Senhor. Ficou claro isso, gente? Deus colocou, completa, você. Não é? Pastor, mas eu tenho orado tanto para o anjo vir. Eu digo, não vai vir, não. Não vem. Pastor, mas o senhor é muito arrogante. Eu digo, senhor, não. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Não vamos inventar. Não tem como inventar, irmãos. E se inventar, vai ficar só frustrado. Frustrado. Ok? Repito, não é arrogância, é convicção de fé. Lembra da história? O pastor chegou para o outro e disse, eu não tenho nenhum problema de morrer. Aí o outro ouviu e disse, como assim, rapaz? Eu não tenho nenhum problema de morrer, não. Eu sei que se eu morrer, Deus vai cuidar da minha mulher e dos meus filhos. Aí aquele pastor lúcido, abençoado,
disse para ele, eu digo, rapaz, você trate de mudar seu pensamento. Deus colocou você para cuidar da sua mulher e você para cuidar dos seus filhos. E você está dizendo, eu vou morrer. Não é assim que funciona. Aliás, irmãos, quero deixar claro aqui para você, papai e mamãe, que talvez está meio cansado, peça para Deus renovar suas forças, porque enquanto houver vida, se fosse para você morrer, Deus já tinha te levado. Diga amém aí. Então, ficar na expectativa da morte, ninguém merece. Vamos ficar na expectativa do que Deus vai fazer. Não é expectativa, é fé mesmo. Ok, gente? Então, tendo estabelecido isso, nós precisamos organizar. Por quê? Porque você pode gastar muito tempo esperando algo que não vai acontecer. Por que não vai? Porque não está dentro da ordem estabelecida por Deus. Pastor, mas é Deus que vai abençoar meus filhos. Ele vai abençoar entrando na sua vida, você falando a palavra de Deus que já está em você, então virá sobre esse garoto, sobre essa menina, sobre seus netos. Porque hoje em dia, irmãos, está assim. Ontem foi impactante aqui no Arte Suave, ontem foi aniversário de 12º ano, né? 12 anos completou. E eu preguei, agora, quando a gente prega agora para eles, a gente tem que estar sempre falando seu pai e sua mãe, mas não tem pai às vezes. Não tem a mãe às vezes. Aí eu dou um jeito de falar o responsável, a vovó, o vovô, né? Mas às vezes, irmãos, não tem nem o avô, né? Não tem nem a vovó, é alguém que está cuidando. Não é uma pessoa nesse primeiro e segundo grau. E aí foi bem impactante, porque depois que tudo acabou, veio uma vovó com um garotinho, acho que aquele menino deve ter uns 8 anos de idade, 7 anos de idade no máximo. E aí ela contou a história, a mãe morreu, caiu, bateu a cabeça e morreu. A mãe literalmente caiu, bateu a cabeça e ela morreu daquele ferimento. E o pai já não cuidava, já deu a entender que eram separados, não cuidava e continuou não cuidando, não assumiu. E a mãe daquela mãe falecida, a avó, né, ela assumiu a criança. E aí ela contando isso, dizendo que ele caiu também, bateu a cabeça e ele começou a se despedir dos familiares. Eu também vou morrer, que nem a mamãe. Olha só isso, irmãos. Meus irmãos, ontem, vou contar aqui só para vocês, porque ela não ouviu. No meu coração, eu pedi ao Senhor assim, como que pedindo a Deus, Senhor, manda agora a tua palavra agora sobre esse garoto. Aí eu fiquei de joelhos, da altura dele, e eu pedi no meu coração a palavra de Deus para ministrar sobre a vida daquele garoto. E eu disse a ele, olha, fulano de tal, você pode ter passado as piores coisas. Você pode não ter sua mãe com você. Você pode não ter o seu pai com você. Mas Deus te deu uma avó maravilhosa. Ouça tudo que ela te disser e ela vai te dizer conselhos maravilhosos para você ser feliz. E em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, você vai ter uma vida maravilhosa, você vai prosperar, você vai ser uma pessoa feliz e você vai ser uma bênção. E aí eu terminei orando por ele. Não sei se viu ontem, Genivaldo, na hora que eu estava fazendo isso, mas foi aqui no meio, todo mundo comendo, o pessoal, barulho doido, e eu orando por esse menino. Irmãos, como eu pedi que naquela hora o poder de Deus viesse sobre esse garoto, e ele nunca mais esqueça, e eu creio nisso, ele vai sempre lembrar do que foi proferido. E aí eu dei um jeito de conectar a palavra que eu estava dizendo àquela senhora que se dedicou agora, que está se dedicando a cuidar dele como filho. E em nome de Jesus, meus irmãos, eu creio que eu vou ouvir testemunho disso ainda. Eu creio. Que responsabilidade, né, Genivaldo? Nós temos.
Que responsabilidade. Então, isso é muito forte, Que o Senhor Deus nos abençoe, meus irmãos. E agora retorne lá para o texto de Efésios capítulo 6. Tendo estabelecido que é nós que temos a tarefa, a missão é nossa, e o texto é enfático. Estai, pois, firmes, verso 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Os dois são citados aqui juntos. Só relembrando, aqui Paulo está citando a indumentária, ele está reproduzindo os valores bíblicos, as verdades bíblicas, sob a ótica de uma indumentária romana. Toda ela é citada dentro da lista de material da indumentária de um soldado romano, quando ia à guerra. E aí ele cita a primeira, ele começa com a verdade. Eu dei ênfase que o texto diz, no verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Tomar aqui é o ato de ir até o riacho e tomar, como quem bebe água, como quem vai ao encontro e age tomando para si. Então, o texto declara, cingir os lombos com a verdade. Esse cingir os lombos é o cinto que era posto na cintura, que tinha um único objetivo na indumentária romana. Ele servia para sustentar a espada. A espada seria sustentada no cinto, naquilo que cobria os lombos. E aqui Paulo chama cingir os lombos com a verdade. E aí eu começo essa interpretação, se não der para terminar hoje, não tem problema, ainda que já estamos caminhando para o fim, mas eu quero, com muito zelo, ler com você o texto de João, capítulo 14, para entendermos o que é cingir os lombos. Eu acabei de conectar esse ato com a espada do Espírito, no caso, que é o quê? A palavra de Deus. Note aqui, meus irmãos, cingir os lombos, colocar o cinto, que depois, mais tarde, será o local que sustentará o peso da espada do guerreiro. E no caso das palavras de Paulo, essa espada era o quê? A palavra de Deus. Eu já quero dizer aqui o propósito já agora no começo. Se você entendeu o que é cingir os lombos com a verdade, quando chegar o momento de utilizar a palavra de Deus, você terá êxito. Alguém aqui já viu, e aí eu já estou dizendo claramente, o que é a armadura? É algo que um anjo vem e coloca em mim? Ou é a mudança da minha fé para utilizar a fé correta para com o Senhor, diante do Senhor e para com a sua obra? O objetivo da armadura, da indumentária de um soldado, é dar a ele condições de guerrear e voltar da guerra com segurança. Por isso que Paulo, ele cita no verso 13, que aqueles que se revestirem, tomarem a armadura, poderão enfrentar o dia mau e ficarão firmes. Ok? Então, João 14, a partir do versículo 6. Respondeu, vamos ler do verso 1 para entender melhor. João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim,
eu vou teria dito, vou-vos preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Note aqui, ó. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Note aqui, irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, muitos de nós às vezes ouvimos ou proferimos somente o verso 6. E nós perdemos a interpretação correta do texto porque não lemos o contexto. Qual é a interpretação correta do versículo 6? O Senhor Jesus está falando sobre o Pai, está falando que ele vai estar com o Pai, e ele diz para os discípulos: vós conheceis o caminho para onde eu vou. Né? Jesus estava falando sobre a sua morte, depois ele vai falar mais sobre isso. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Note aqui, ó, Jesus vai estabelecer qual é o caminho que ele está falando. Ele então diz claramente: eu sou o caminho. Então, ó, irmãos, isso aqui é central, ó. Isso aqui é central. Você quer ser abençoado, meu irmão? Você tem que almejar olhar para Cristo e entender o que significa o caminho. O caminho significa que esse caminho é uma pessoa. Note aqui, irmãos, não se trata de religião, mas de relacionamento. O caminho é uma pessoa. Inclusive, essa palavra o caminho foi referência para a igreja ser conhecida. Você é do caminho, você também é do caminho, ou seja, você também é de Cristo. Só que quando falamos do caminho, aí alguém imagina indo para a igreja, com a Bíblia na mão. Ah, que bênção. É isso, se fosse isso, estava fácil dar a Bíblia para todo mundo e dizia: vá para a igreja. Isso não serviu na época de Constantino. Na época de Constantino, ele baixou um decreto, todo mundo tinha que ir à igreja uma vez por semana. O que aconteceu com a igreja? Formou-se, no ano 323, o nome católico foi proferido a primeira vez, significa Igreja Universal. Você pode chegar para um católico e dizer para ele: você é da Igreja Universal? Ele vai ficar chateado. Eu digo: não, rapaz, sou católico. A palavra católico significa universal. Porque o Constantino, imperador romano, ele acreditava que ele iria ser imperador do mundo. E ele seria imperador do mundo através da ferramenta chamada cristianismo, na visão dele, tá, irmão? Não é na minha visão, não. Estou falando aqui na visão do Constantino. Ele conseguiu ser imperador romano, mas ele acreditava que toda a terra seria preenchida pelo Império Romano, e ele encontrou um meio para unificar as pessoas, o cristianismo. Só que ele baixou um decreto dizendo que todo mundo tinha que estar na igreja, pelo menos no domingo. Ele que construiu os primeiros templos. E mais tarde a igreja cristã passou a ter o nome católico ou universal, conforme é a tradução. Muito bem. O que aconteceu com a igreja desse tempo? A igreja de Roma, a igreja de Constantino. Ela começou a ser preenchida com pessoas que não eram genuinamente convertidas, mas estavam no culto, porque o imperador mandou.
Diz a história que no domingo estavam todos na igreja, mas no meio daquele grupo, quem era prostituta continuava se prostituindo na semana, quem era feiticeiro continuava feiticeiro na semana, quem era ladrão continuava ladrão. E os discípulos genuínos foram morrendo. E a maioria de pessoas na igreja, por causa do decreto de Constantino, que disse, todos devem estar pelo menos uma vez por semana no culto, na igreja. E aí depois, o ano 323 começou isso, aí começou a piorar, e aí se tornou comum as pessoas terem a vida que quiserem durante a semana e estarem na igreja domingo. Notaram aqui? Notaram? Aliás, irmãos, quem é que ensina a quarta-feira de cinza? Não é? É um feriado católico. Depois que foi para o carnaval, depois que pulou o carnaval e fez de tudo, agora vamos juntar as cinzas. Brincadeira. Mas é mais ou menos isso, porque como que eu vou oficializar o carnaval, né? Fazendo dele o feriado, e depois vou fazer uma reunião para corrigir isso diante de Deus, depois de terem bebido tudo e feito tudo. Não é bem assim, mas é só uma pincelada rápida, senão teria que fazer algo mais profundo. Eu quero só dizer para você que existe uma verdade que nós temos que adotar para o nosso coração. Não é uma religião batista. Se for religião, vem só o corpo para o culto. Aí é religião. Mas é um relacionamento. O que aconteceria se caísse uma bomba sobre esse prédio? Claro, ninguém estando aqui, né? Caiu uma bomba. A sua fé acabaria? Não. Porque você está no caminho. O caminho é uma pessoa. Por isso que, olha o impacto disso que eu estou falando. O impacto dessa realidade que eu estou dizendo é que eu vou olhar para os evangelhos querendo ver a pessoa de Jesus. Eu vou olhar para o que ele pregou, para o que ele viveu, e eu quero ver quem ele é, porque ele é o caminho que eu vou andar nele. Então, como eu vou andar nele se eu não compreendo ele? Pastor, eu li várias pregações de Jesus aqui e eu não entendo. Meu irmão, você está em risco. Porque se o que ele ensinou você não entende... Aliás, irmãos, de vez em quando eu ouço um ou outro dizendo, rapaz, o pastor fala, eu não entendo é nada. Aí diz que uma pessoa que ouviu, né? Ouviu isso e tal, aí perguntou assim, mas você lê a Bíblia todo dia? Não. Mas você lê a Bíblia mais ou menos? Não, também não. Aí fica difícil. Porque, irmãos, pare para pensar o que seria você vir para a igreja. Eu acredito que assim deve ser. Você deve sair da igreja dizendo, hoje eu aprendi isso, eu não sabia. Espera-se de um pastor, e aí eu já expliquei isso no dia do pastor, lembra? Que espera-se encontrar na boca do pastor o conselho de Deus que aparte o pecador do pecado, do caminho mau. Então, Então, nós precisamos buscar cada dia mais conhecer. Então, o que é cingir os lombos com a verdade? Meu irmão, se a vida de Jesus não estiver em você, se você não é um discípulo autêntico, quando você colocar a espada, nem lugar para a espada vai ter. Quantos estão entendendo aí o que eu estou dizendo? Aí sabe o que acontece? Você lembra quando você ouviu alguém até falando de Jesus para outra pessoa, aí alguém, depois que o crente saiu, a pessoa disse assim, se cesse, né? já ouviu essa expressão horrível? Se cesse, né? Tá bom. Ou seja, a pessoa estava dizendo que conhecia aquela pessoa e sabia que aquela pregação maravilhosa não diz respeito à realidade da vida dela. A pessoa tem a vida inadequada, ou seja, ela não sabe quem é Jesus,
Porque se ela soubesse quem é Jesus, ela não diria que é crente se não anda como crente. Não diria que crê se não anda conforme quem crê. Compreenderam, irmãos? Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que você não pode dizer que é crente se tiver falhas. Eu estou dizendo que se você está no caminho, quando você for usar a palavra de Deus, haverá um impacto, porque você está no caminho. Por que a Bíblia não é uma varinha de condão? Olha, o Salmo 91 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí a pessoa utiliza disso para dizer que, olha, eu sei, eu creio, e a vida toda torta. Né? A vida toda torta. Quantas vezes aqui, irmãos, teve músicas, né? O pessoal do Ministério de Louvor passou músicas para mim, e algumas músicas não dava para cantar. Teve músicas, por exemplo, que não dava para cantar porque aquilo não é uma realidade de todo culto, por exemplo. Imagina uma música que diz que a pessoa está desesperada, se não for agora, eu não sabe o que vai ser da vida dela. Você não está assim em todo culto, uma vez na vida você vai estar assim. Então não é um cântico congregacional. E tem cânticos que só massageiam dizendo que você é uma bênção, que você tem o seu nome escrito no livro da vida, e que você é a pessoa e que vai cantar com os anjos no céu. E às vezes a vida da pessoa, irmãos, só Jesus na causa. O diabo até não está fazendo questão de que morra, porque pode ser que perca o lugar dele, né? De tão ruim que a pessoa seja, que é, mas ela vai para o culto e chora e tudo. Isso já existe, Existem igrejas nesse momento, por favor, não me pergunte qual é, porque é claro, isso é algo que nós não vai dar em nada brigar com isso. São nossos irmãos em Cristo, daqui a pouco Deus toma de conta. Mas existem igrejas que os cânticos, a música, a iluminação, até quem está na frente, por exemplo, um tempo desse, eu soube de uma igreja que não permite mais nenhum líder que tenha mais de 45 anos. Todos os líderes têm que parecer jovens. Todos eles têm que parecer jovens, se vestir como jovens. E se for, alguns casos ficam, mas eles estão por trás. E quem aparece no púlpito é sempre pessoas mais jovens. Pastor, qual o problema disso? Todo. Ou seja, Moisés seria dito para ele assim, não, o senhor não vai subir no púlpito hoje, porque o senhor tem 80, né? Irmãos, não é pela idade, é pela responsabilidade dada por Deus. É pelo chamado e não pela idade. Não. E isso vai dar ruim, meu irmão. Sabe por quê? Toda vez que foi colocado os meninos e tiraram o conselho dos anciãos, deu problema. Um reino se dividiu em dois. Leia lá depois. Salomão, aliás, o filho de Salomão teve problema, porque se aconselhou com seus amigos e rompeu com os anciãos. Então, o futuro da igreja cristã, em alguns lugares, é difícil, será difícil, porque está sendo plantado hoje sementes que não são bíblicas. Qual é a semente bíblica, puramente bíblica? O ensino da palavra como ele é. Ele vai entrar no coração das pessoas e vai fortalecer. O Espírito Santo não cogita com as coisas que o próprio Deus não falou. O Espírito Santo só fortalece aquilo que Deus genuinamente disse em sua palavra. Então eu quero aqui deixar com você essa reflexão e nós não vamos ler, mas o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus.
Vamos ficar de pé, vamos orar. Quarta-feira que vem continuamos. Nós estamos intercalando duas partes, né, diferentes, aquilo que pregamos quarta e aquilo que pregamos domingo, mais uma série só. Feche os seus olhos, abre o seu coração, vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, Senhor, livra-nos de todo mal, ó Pai. Senhor, dai-nos a visão, Senhor, do Senhor Jesus. Quando lermos a Tua palavra, que salte do papel, Senhor, a Tua palavra. Que a visão de quem é Cristo, de quem é Jesus Cristo, encha o nosso coração. E sejamos impactados, Senhor, com a pessoa de Cristo, com a pessoa do Senhor e Salvador das nossas vidas. De forma que tenha sentido para nós ser discípulos, como devemos andar, como devemos falar, como devemos nos portar com as pessoas. Enche-nos, Senhor, da realidade dos céus. Abre a nossa visão, ó Pai. Tira-nos, Senhor, da nossa visão própria e coloca em nós, Senhor, o evangelho genuíno. Oramos, Pai, pedindo que o Senhor nos sustente no caminho, em Cristo, pois em Ti, Senhor, não há mais nenhuma condenação.